Bem, estamos aqui novamente com o programa Sempre Seguro, né? Uma produção da agência Seg News. E, aliás, visitem o nosso site, que tem muita novidade, cursos, treinamentos. E hoje nós vamos estar aqui com um grande profissional do mercado de seguros, nosso amigo Márcio Carneiro. Boa noite, Márcio. Oi, boa noite, Seg News. Boa noite, pessoal, seguidores aí do canal. Estamos aqui à disposição. Legal. Como eu disse, o nosso site, né? É www.agenciasegnews.com.br. Que, inclusive, o Márcio é um assíduo frequentador dos nossos eventos, das nossas palestras, né, Márcio? Sim, e vamos sim. logo com mais um evento sobre licitações no seguro de garantia, que vai ser na próxima semana. Márcio, eu vou começar a nossa entrevista perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional no mercado, né? Uma pessoa experiente aí, então eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória. Bom, primeiramente, aí, novamente, boa noite para você, Ivanildo. Obrigado aí pelo convite. E falar da minha trajetória, obviamente, vai ter que confessar a idade, né? Eu tenho 63 anos de idade e eu trabalho com seguros desde 19 anos. Eu iniciei a minha atividade em seguro, a carreira, na Brasil Companhia de Seguros Gerais, que era a AGF, né? A Assurance Générale de France, e depois passou a ser a AGF e depois foi adquirida pela Allianz, né? Atualmente ela responde pelo nome de Allianz. Isso foi lá nos anos 80, início dos anos 80. E lá eu comecei na área de riscos diversos, né? Com o Wilson Câmara, né? Que ele foi professor, inclusive, de seguro na antiga Funenseg, atual ENS, né? E depois eu fui transferido para a área de seguro de transportes, na sucursal da Brasil Seguros. Trabalhei com o senhor Luiz Pereira, Luiz Faleiros e tal. E ali eu realmente me apaixonei pelo seguro de transportes, tá? Que eu comecei com o seguro de RCT-RC, que era a responsabilidade civil de transportador, depois para o transporte nacional, que era o seguro do embarcador. E depois eu fui com seguros também de casco internacional. E aí, lá para 83, 84, eu fui convidado para trabalhar numa corretora de seguros, chamada Transinvest, que era especializada em seguro de transportes, para atender os membros do sindicato das empresas transportadoras de transporte rodoviário. Mas o lado assim, de corretor, eu não me adaptei muito, não, porque eu não era muito de venda naquela ocasião. Eu sempre fui um cara mais técnico. E aí eu voltei para seguros, fiquei um ano só lá, voltei para seguros, foi quando eu ingressei na Sul América Seguros. Aí na Sul América eu trabalhei por quase 18 anos, que foi de 85, 84, por aí, até 2000 e pouco, e ali foi realmente uma grande escola, né? A Sul América, eu me especializei em seguro de transporte internacional, comecei também a estudar na faculdade de administração com ênfase em comércio exterior por conta do transporte internacional. Aí fiz alguns cursos também de pós-graduação, MBA em seguro, patrocinado inclusive pela Sul América, né? E depois eu saí em 2000, aí eu fiquei 5 meses morando na Califórnia, nos Estados Unidos, para estudar inglês. Aí eu voltei para tocar a área de seguro de crédito interno. Fiquei 2 anos, 3 anos fazendo atividades fora do mercado de seguro, montei uma escola de inglês com informática, etc. E aí, em 2004, eu fui convidado a voltar ao mercado de seguro para a Companhia Mutual de Seguros. Doutor Eduardo Bedrado, pela Itaú, e nós, pela Sul América, né? Tínhamos uma carteira muito grande de seguro de crédito interno, que era seguro de consórcio e tal, quebra de garantia. Aí fiquei na Mutual, saí por um período, fiquei 10 anos fora e voltei em 2015 na Mutual, fiquei até 2017. Então, em seguro, a partir de quando a atividade de seguro entra na veia, ela não sai mais, viu, Ivanildo? É isso aí. Você hoje atua no segmento de seguros de garantias contratuais, né? Segmento que hoje é bastante, vamos dizer assim, promissor, além de já ter crescido bastante, né? E quando se deu a sua entrada nesse segmento para atuar? Olha, eu esqueci de falar uma época aí, que nesse período todo do início da minha atividade de seguro, eu trabalhei um período também na Bamerindo Seguradora, né? E na área de seguro de transportes também. E lá na época, eu lembro da Bamerindos, já tinha uma carteira relativamente grande, né? Na época chamava-se de GOC, que era o Garantia de Obrigações Contratuais, que eu particularmente, até pelo saudosismo, eu acho o nome mais apropriado para a carteira ainda hoje, né? Chamada de GOC, do que só simplesmente de garantia, né? Mas tem garantia hoje de obrigações públicas e privadas, etc. Mas, enfim, foi desde a Bamerindos que eu ouvi esse nome, o acrônimo GOC, que era para garantir as obrigações contratuais. Eu sempre achei aquilo uma coisa muito sofisticada, né? Mas, enfim, eu nunca tinha trabalhado. Agora, nos anos aí 2017, que eu
voltei para o mercado de garantias, aí já porque eu achei que tinha um grande nicho que estava, de certo modo, não vou dizer mal explorado, porque senão vai dar uma impressão que, né, estava reformular. Mas eu achei assim, olha, ali tem muita grama alta, que dá para ainda ser aparada e tem muita coisa bacana. E aí eu fui chamado para trabalhar nesse mercado de garantias, mas aí já no mercado de empresas afiançadoras, né? Empresas que prestam carta-fiança para empresas que precisam de garantia e que, por razões diversas aí, não são admitidas no mercado de seguro, entendeu? Hoje você é diretor comercial da Análise, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a empresa, né? E qual o mote dela, como ela foi criada para atuar em quais segmentos, e o que ela oferece em termos de produto. Então, vamos lá. Então, essa minha formação securitária, ela é uma formação muito robusta, né? Eu adquiri muita experiência, dado as companhias pelas quais eu já transitei e também pelos estudos que eu fui compelido a fazer por conta da atividade. E aí, quando me chamaram para conhecer a atividade de carta-fiança, de afiançador, etc., eu não gostava muito, para ser sincero. Até porque, na minha época da Mutual Seguros, eu fui diretor técnico, entre as carteiras que nós tínhamos lá era carteira de garantia, né? Então, mas como a ênfase da companhia era para seguros financeiros, mais voltado mais para crédito interno, de consórcio, porque a gente tinha uma carteira enorme de consórcio, então o garantia ele não era muito, né, muito bem gerido no sentido de fazer uma massa muito grande. Então, a gente fazia muita coisinha assim de bid, que era participação em leilão, e as demandas grandes de garantia, a gente acabava não fazendo, até também por razões de limite técnicos, né, etc. E quando fui finalmente convidado para trabalhar com a afiançadora, que eu me dei conta que esse mercado era gigantesco, Ivanildo. Ele era e é gigantesco. Então, poucas seguradoras faziam seguro para quem precisava, né? Uma empresa ela vai participar de um leilão, ganha o leilão, né? E depois ela não consegue um documento acessório que é o seguro, né? Que é uma das solicitações quando você precisa fazer a assinatura do contrato. Então percebi que tinha muita coisa ali. E como carta-fiança, garantia fidejussória, a análise já tinha uma certa expertise, porque a análise está nesse mercado aí desde entre os anos 2000, 2006, por aí. A análise já tinha embrionários projetos de trabalhar nesse aspecto e depois foi crescendo muito, exatamente atendendo quem? Empresas que precisavam de garantia, mas que o mercado de seguro não atendia. E aí me chamaram também para, olha, temos um leque aqui de mercado para poder atender e como você tem muito contato com os corretores, a gente queria te propor aí para você conduzir essa atividade junto aos corretores, né? Então eu fui prospectando e tal, e a coisa foi crescendo e foi dando certo, viu? Foi dando muito certo. A análise já tem experiência muito forte, inclusive por conta que o recrutamento que nós fazemos de profissionais são todos profissionais que são do mercado de seguro, entendeu? Então a gente aproveita aí da expertise que temos nesse mercado para poder atuar nesse segmento aí de cartas-fianças. E como você avalia, por exemplo, hoje, a análise ela oferece um treinamento, ela prepara o corretor, porque alguns chegam aí, obviamente, com pouco conhecimento do mercado de fiança, né? De carta de fiança. Ele pode até conhecer um pouquinho do seguro de garantia, ou talvez nem tanto. Como a análise atua para adaptar esse profissional e oferecer um novo produto para ele trabalhar? Assim, Ivanildo, o que nós fazemos? O nosso corpo operacional e técnico, ele particularmente, realmente ele é todo bem formado na atividade de seguros, tá? E a gente também não abre mão de treinamentos internos, né? Você, através dos seus cursos, você já percebeu que a gente é um consumidor massivo dos cursos que você faz aí de sinistro, de garantia e de seguros, enfim. Então, junto aos corretores, a gente não nega que a atividade de garantia fidejussória, ela não é muito bem conhecida. Em alguns aspectos, ela é até mesmo marginalizada, tá? Só para lembrar, a garantia fidejussória, ela é um instrumento legal, tá, que decorre de lei. Eu sou fiador, por exemplo, pessoa física, eu sou fiador da companheira que presta serviço aqui em casa há mais de 15 anos, que eu sou fiador do aluguel de onde ela mora. Então, é uma pessoa que nós temos aqui um carinho muito grande, já trabalha com a gente aqui há mais de 20 anos, e eu sou fiador dela já há próximo de 15 anos, entendeu? O pessoal fala, mas para ser fiador você não é banco nem seguradora. Eu sou fiador pessoa física, eu não preciso ser banco, né, e nem seguradora. Então, essa questão da fiança, ela é um instrumento legítimo decorrente de
lei. A carta-fiança, ela só é uma formalidade do fiador. Porque se você for fiador pessoa física, por exemplo, num aluguel, você simplesmente assina o contrato de locação lá para a pessoa que você vai ser o fiador, você está assinando como anuente. Não tem documento nenhum. Quando a gente fala em carta-fiança, nós emitimos um documento. A gente faz um processo solene, né? Tem um documento chamado carta-fiança. Então nós podemos ser fiador, até porque a própria Constituição Federal, lá no artigo 170 da Constituição, fala da livre iniciativa, que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, empreender em qualquer atividade, desde que essa atividade não exija uma anuência de algum órgão do governo. Então, vamos supor, para ser seguradora, você precisa da anuência da SUSEP, no caso. Para ser banco, você também precisa da anuência do Banco Central, né? Essas cartas patentes são uma exigência para você ter essa atividade. Mas para ser fiador, não precisa. Então, a pessoa comenta muito que a carta-fiança, ela é um instrumento que ela não é legal. Isso de fato, já é uma fake news, porque ela é legal, tá? Está lá no artigo 818 a 839 do Código Civil. Mas vocês não fazem reserva técnica, vocês não fazem umas situações que são inerentes à seguradora. Nós não lidamos com assunção de risco, né? E as nossas garantias são destinadas especificamente, tal como o seguro-garantia, por um empreendimento, né? Então, se você falar assim, olha, tem aqui um empreendimento, vai fazer um prédio aqui de 10 milhões de reais e o proprietário do terreno, que cedeu lá o terreno para a construtora, está exigindo uma garantia de 1 milhão, de 2 milhões, o que for. E vai para essa garantia. Fala, mas com qual garantia, com qual reserva vocês fazem? Nós, como fiador, Ivanildo, nós temos uma preocupação para atender a legislação. Então, o fiador, ele aparece dentro do conceito da lei brasileira como uma pessoa que, por mais que ela não tenha contraído a obrigação, ou de fazer, ou de pagar, ela pode perder o patrimônio dela por conta do inadimplemento do devedor da obrigação. Então, quando nós somos fiador de alguém, primeira providência, nós vamos ver o patrimônio dessa pessoa, se é compatível em valores com a dívida que ela está contraindo, entendeu? Então, eu peço lá sempre, olha, eu quero conhecer seu patrimônio, a sua capacidade, primeira coisa, seu patrimônio, né? Cópia aqui do seu imposto de renda, fica aqui. E agora eu quero saber da sua capacidade técnica e operacional para adimplir com um contrato que você está assinando e que eu estou entrando como fiador. Essa é a regra do jogo. Então, o patrimônio que vai é o do próprio devedor da obrigação, porque ele fica como avalista da própria empresa dele. E é um devedor solidário, tá? Então, parece uma coisa muito sofisticada, mas não é. É só uma coisa técnica que decorre da própria legislação, entendeu? Então, diferentemente de seguradora que faz assunção de risco, então, olha, eu tenho aqui uma carteira de automóvel, eu tenho 1 milhão de automóveis segurados. E eu sei que dentro dessa carteira que 10% vão ser sinistrados. Aí você fala, mas quais os 10%? Você não sabe, porque é um risco difuso. Eu sei que 10% vão ter. É por isso que eu arrecado de 100% um montante, é o espírito do mutualismo, né? A essência do mutualismo. Eu vou arrecadar um montante para pagar uma perda que eu conheço, né? E aí você tem atividade atuarial, né? Para poder colocar à sua disposição qual é o preço que você deve cobrar, qual é a taxa e quais coberturas você pode abranger. O nosso é muito mais simples, porque o nosso são riscos específicos. Para cada garantia que a gente vai prestar uma carta-fiança, e também se fosse seguro seria a mesma coisa, para cada caso a gente faz, olha, uma seleção de risco para saber o seguinte, você tem um sonho, tá? E se esse sonho virar um pesadelo, ele continua sendo seu. Então, eu quero saber o seu patrimônio se é compatível. Porque se você não fizer a obra inadimplir, o camarada vai te perguntar, pô, por que você parou a obra? Se foi por culpa dele, tá tudo tranquilo para você. Agora, se foi por culpa sua, você vai ter que responder pelos prejuízos que você eventualmente causar ali. E se você não responder, vai executar a carta-fiança. Eu vou pegar seu patrimônio e vou colocar no risco, entendeu? Não é tão difícil, não, é até simples. Correto. Agora, em relação à atuação da análise, né? Vocês atuam também em outros segmentos, a não ser de obras, por exemplo, com garantia judicial ou outros produtos sobre isso? Olha, o setor de garantias, né? Por isso que eu gosto muito do acronismo lá do passado, que era garantia de garantia de obrigações contratuais. Então, qual que é a abrangência da nossa atividade? Onde houver um contrato e solicitar uma garantia, nós vamos lá analisar e, bem provavelmente, vamos prestar a garantia. Não importa se é uma garantia, obrigação de pagar. Pegou um dinheiro emprestado de alguém, vai pagar em tantos meses. Mas olha, eu te empresto esse dinheiro, mas eu quero uma garantia. Você, nesse período aqui, tem que me pagar, que você efetivamente vai me pagar. Então, pode ser também uma obrigação de fazer. Olha, você vai construir aqui no meu terreno uma torre de
20 andares, tá? Eu vou passar o terreno para o seu nome, mas eu quero uma garantia que você vai completar essa obra. Se você não completar, eu quero que você pague o valor do meu terreno. Então, é uma obrigação de fazer, concomitantemente com a obrigação de pagar no caso do ano de implemento. Então, nós fazemos também. Então, para chegar mais próximo da realidade de hoje, garantias financeiras, garantias judiciais, quer seja ela judicial civil, quer uma pessoa entrando em lide, em disputa judicial com uma outra, uma garantia tributária fiscal, tá? Uma pessoa que vai discutir débito, uma empresa, né, perdão, que vai discutir débito do ICMS no âmbito do Estado, PIS/COFINS no âmbito da União, entendeu? Ou mesmo IPTU, ISS no âmbito de prefeitura. Enquanto vai discutir esse momento aí de conhecimento aí do processo, nós precisamos uma garantia também. E sempre com esse viés. Não importa qual é a modalidade de garantia, eu vou te atender. Mas lembre-se, eu sou seu fiador. Eu não sou o cara que vai pagar a conta por você. Eu quero que você me mostre que tem patrimônio compatível para caso dê errado o seu pensamento, o sonho continua sendo seu. E se virar pesadelo, continua sendo seu também. Né? Então a gente possibilita que a pessoa ela consiga assinar um contrato. E olha, o Ivanildo, é até em alguns momentos emocionante. Por quê? Porque nós já tivemos assim, cara, vários exemplos, mas vários exemplos que são bastante interessantes. Empresas que conseguiram sobreviver com a garantia fidejussória. Por quê? Porque ninguém deu para eles a garantia, era um contrato que interessava para tirar eles, inclusive, de situações próximo de RJ, de recuperação judicial, ou próximo de a empresa parar das atividades. Ele foi lá, apresentou a garantia, o camarada aceitou, eles conseguiram performar aquele contrato, ganharam o dinheiro referente àquele contrato, e então aí, cara, tem cara que a gente acabou virando amigo por conta disso, entendeu? Então é uma atividade prazerosa, inclusive. Agora, com relação ao atual momento, né, com novas obras, né, os PACs que estão começando a se acelerar um pouco, as licitações públicas, né, novas obras, como você vê esse momento, né, e o impacto da nova lei de licitações, né, no segmento aí, agora especificamente da financiadora, como você vê esse impacto? Paz, a nova lei de licitação, né, a lei 14.133/21, eu pensei que ela fosse trazer algumas novidades, né, maiores, que pegasse o que eu chamo do espírito da lei. O espírito da lei. Por quê? Porque o governo, o maior comprador, né, de produtos e serviços de qualquer país é o governo. Né? Então, quando o governo fala assim, olha, eu vou fazer uma licitação para construir uma ponte que leva as pessoas de um ponto A para o ponto B, ou eu vou construir um hospital para atender uma comunidade que está carente de hospital ali, cresceu muito aquela região e os hospitais não cresceram com a mesma velocidade, ou preciso construir escolas, ou preciso construir moradias. Cara, quando o governo faz isso, o que o governo está querendo? Está querendo chamar ali empreiteiras, construtoras, seja lá o que for, olha, eu tenho essa necessidade de fazer esse equipamento público para entregar para a população. Bom, as empresas vão lá, se candidatam e uma vence. Às vezes é um consórcio de empresa, né, dependendo do tipo da obra, mas enfim, uma sai vencedora. Quando a empresa vence, todo mundo está feliz dessa empresa. Fala, nossa, ganhamos a licitação. Ótimo. Um contrato, vamos fazer uma base aí de 100 milhões de reais. Né? Então, a empresa vai ganhar 100 milhões de reais, sei lá, em 24 meses. Vigência do contrato, 24 meses, valor do contrato, 100 milhões de reais. Muito bem. Só que aí tem uma exigência do edital, né? Que decorre da lei. Fala, agora você tem que apresentar uma garantia de 5% do valor, ou 10% do valor. Tanto faz. 5 milhões ou 10 milhões. Muito bem. A empresa sai feliz. Para assinar o contrato principal, ela tem que apresentar um documento acessório, chamado garantia. A nova lei de licitação, hoje, ela tem 5 modalidades de garantias ali previstas que um tomador, um vencedor de uma licitação pode apresentar. Calção em dinheiro, título da dívida pública, seguro garantia, fiança bancária e, por último, agora uma novidade, que é título de capitalização. Né? Muito bem, são essas modalidades. A carta fiança, que hoje é um documento que a gente oferta, que é um produto que nós operamos, não está previsto na legislação. Na lei anterior de licitação, que é a lei 8666/93, quando nasce a lei em 93, a garantia fidejussória estava prevista ali na lei. Aí, em 94, há uma reforma da legislação e essa modalidade foi tirada da lei 866/93. Muito bem. Na 14.133, foi
nem citada a garantia fidejussória, foi tirada. Mas aí que está o detalhe, Ivanildo. O princípio básico é o seguinte, é o governo contratar um serviço e querer esse serviço performado. Eu entendo que o governo, nenhuma empresa, ela não quer receber dinheiro de indenização de seguradora nenhuma, nem de banco, nem seja lá o que for. O espírito da lei tinha que ser como é que eu faço para chamar empresas que possam performar o que eu preciso, ou compra de medicamento, ou fazer uma ponte, ou fazer uma escola, um hospital. O equipamento público ou serviço público precisa chegar para a comunidade, para a população. Ah, essa obra aqui foi paralisada, uma obra de 100 milhões, a empresa fez metade, fez 50 milhões, e parou, quebrou, enfim, não performou, e falta metade, falta mais 50 milhões e falta uma obra para ser terminada. Ah, então tá bom, tem seguro, então qual que é o seguro? Ah, o seguro é de 5 milhões, ou foi um seguro de 10 milhões, tanto faz. Ah, então vai ser indenizado, o ente público vai ser indenizado porque a empreiteira parou de fazer. Se indenizar, aquela obra vai continuar parada. Por quê? Porque você fez 5% do valor da obra ou fez 10%. De qualquer modo, vai falar o quê para uma população que precisa do hospital? Ó, fica tranquilo porque a gente foi indenizado da paralisação dessa obra. Então, essa lei 14.133/21 trouxe uma novidade, sim, que é efetivamente o Instituto do Step-in, é a retomada da obra no caso, pela seguradora, que inclusive tem que ser, ela assina como anuente do tomador a partir já do leilão, da licitação. Só que isso é seguradora, porque quando a modalidade de garantia for calção em dinheiro. Cara, a calção em dinheiro não vai fazer a obra retomar. Se a calção for em título da dívida pública, idem. Que, aliás, eu tenho comigo, que acho que nenhum ente público ainda, prefeitura, estado, a própria União, sabe como é que lida com uma garantia quando a pessoa vai lá apresentar um título do dívida do governo. Esse negócio está previsto em lei, mas é um desuso tão grande que poderia sair dali, nunca foi usado. Aí você tem outra modalidade que é a fiança bancária. Ora, é claro, público e notório, já faz tempo que os bancos desembarcaram desse mercado de garantia. Por quê? Porque é um mercado que você vai cobrar de garantia um preço, sei lá, 1%, 2%, 3%, seja lá o que for, só que o banco tem as obrigações que decorrem dos acordos que o Brasil é signatário, dentre eles o Acordo de Basileia, que o banco tem que deixar uma parte desse valor da fiança bancária como lastro da operação. Isso é entendido como se fosse um empréstimo, né? Então o banco fala, pô, eu não vou cobrar aqui, sei lá, 3%, 4% de um valor, e esse valor eu posso deixar ele no balcão do banco para emprestar para a empresa ou para pessoas e ganhar 8%, 10% ao mês, ao invés de cobrar uns 4%, 5% ao ano. Aí agora, por último, tem uma outra situação, que é um outro instrumento, que é título de capitalização, que também pode ser como garantia para o ente público, que também, se ocorrer uma inadimplência, não vai retomar a obra, né? A única exigência que faz para retomar de obra é das seguradoras, né, que inclusive são para obras acima de 200 milhões, 300 milhões, né, que aí a seguradora tem a obrigação de ser anuente desse contrato. E aí ela tem a possibilidade, se caso ocorrer o inadimplemento na conclusão da obra, do contrato, a seguradora pode, palavras da lei, tá? Terminar a obra por conta dela, que eu acho um absurdo, porque seguradora não tem por atividade fazer obra. Seguradora tem por atividade vender seguro. Então ela pode retomar a obra por conta dela, contratar uma outra empresa para concluir a obra, que ela pode chamar o segundo colocado da licitação, ou uma outra empresa combinada com o ente público, falar, olha, vamos chamar tal empresa para tocar isso daqui, vamos embora. Aí, se não fizer nenhuma das duas coisas, então a seguradora vai e indeniza o valor da apólice. Eu só não entendi porque fala indeniza o valor da apólice, mas não considera a cláusula de rateio. Por quê? Porque se você fez uma apólice, vamos supor, 100 milhões, que é o valor do contrato, você fez uma garantia, exemplo, de 10 milhões, 10%. Se o cara fez metade da obra, de 100 milhões, fez 50 milhões, e parou de fazer, inadimpliu, e a seguradora foi indenizar, eu não acho que ela tem que indenizar os 10 milhões, que é 100% da apólice. Tem que entrar um rateio, no meu ponto de vista. O rateio é previsto desde o Decreto-Lei 73/66, muito embora a outra lei, que é também uma lei federal de licitação, fala que tem que indenizar integralmente o valor da apólice, mas aí tem um conflito de legislação, tá? São duas leis federais, entendeu? Enfim, mas de qualquer modo, isso não faz o objetivo do ente público, que é o equipamento público chegar a atender a população. Agora, eu entendo, e nós na análise estamos trabalhando para ver a possibilidade,
Se o governo voltar a garantia fidejussória para a lei, tá bom. Então, nós vamos criar aqui a sexta modalidade. Vamos voltar a garantia fidejussória para a lei. Só que tem algumas exigências a serem feitas. Se o governo sinalizar com isso e disser quais são as exigências, com certeza a análise hoje já está preparada para poder se adequar a essas exigências para fazer frente à conclusão das obras, pegar o espírito da lei. A lei não quer que alguém vá lá indenizar porque uma construtora, uma empreiteira não concluiu o contrato. O espírito da lei é entregar o equipamento público para a população. E é nesse sentido que a gente também está tentando formalizar a nossa participação no mercado da lei atual de licitação. Desculpa até ter sido longo na resposta, e tem uma outra coisa que também aliás, foi a primeira parte da sua pergunta. Esse novo PAC, o Ivanildo, ele trouxe números estratosféricos, né? Se fala em 1,7 trilhões de reais de obras. E isso foi previsto no começo do ano. Lá ninguém sabia que ia ocorrer a tragédia que está ocorrendo hoje com nossos irmãos lá do Sul, né? Cidades devastadas, bairros que simplesmente desapareceram, né? De um dia para outro por causa das enchentes. Cara, então, o Brasil hoje tem um desafio muito grande, que eu acho que o garantia, esse valor estimado de 1,7 trilhões de reais, eu acho que vai ser nem metade da verba que vai precisar para o Brasil retomar uma situação, primeiro para corrigir as situações lá do Sul, que eu acho que agora vira uma prioridade de todo mundo, né? De todo mundo. E dois, é um outro PAC. Fora esse PAC, tem esse outro. Então, mas era a última pergunta que eu ia te fazer, você até se antecipou. Desculpa, Você é tão engajado na entrevista aí que né, já captou, né, vamos dizer assim. Assim, o Garantia hoje, de que forma ele vai ser assim, um instrumento para reconstruir, para retomar obras que já estavam em andamento? Como você vê o perfil hoje do mercado de garantia, especificamente no Sul, no Rio Grande do Sul, né, com toda essa tragédia ocorrida? Vanildo, do Sul, assim, a gente nós estamos, infelizmente, eu acho que ainda demora mais um pouquinho ainda para a gente ter a dimensão exata de qual é o tamanho do estrago material, né, material do Sul. Porque vou te falar uma coisa, inclusive foi um exercício que eu estava conversando até ontem com a minha filha, se me permitir aí o parênteses. A minha filha, 15 anos de idade, ontem ela me perguntou: pai, nós temos que fazer uma redação na escola sobre o refugiado ambiental. Aí ela me perguntou: esse pessoal do Sul, os nossos irmãos lá, já posso dizer que eles são parte desse novo fenômeno chamado refugiado ambiental? Eu falei: pô, filha, matou. Embora esse nome refugiado ambiental, ele não é agora recente, ele data de 1985. 85, nós estamos em 2024, né? A gente vem falando, o mundo vem falando, cientistas, né, de mudança climática, de aquecimento global, já faz tempo, né? O mundo está patinando e não sai do lugar para tratar esse assunto, e o Brasil agora acho que vira modelo para o mundo entender que isso a realidade chegou, e chegou cobrando um preço muito caro. E o que acontece ali, Ivanildo? Como é que o seguro garantia vai ajudar ali? Vai demorar para chegar nessa conclusão. Por quê? No primeiro momento, eu até falei para minha filha ontem, as pessoas estão dando graças a Deus, aquelas que sobreviveram e não tiveram perdas de entes queridos. Mas pega um exemplo de uma pessoa que tinha uma casa própria ali, durante 40 anos, 50 anos de trabalho, tem uma casa própria e por um acaso comprou mais 2 ou 3 outras casas e viviam da renda desses imóveis. Hoje são um casal de velhinhos, né, que já criaram os filhos, tem lá na faixa ali de 70, 80 anos cada um, moram numa casa própria e tinha uma renda de 2 ou 3 imóveis que foram adquiridos ao longo do tempo de trabalho. Ivanildo, hoje, essas casas lá não valem absolutamente nada. No primeiro momento, essas pessoas vão dizer: graças a Deus estamos vivas. Estão morando na casa de parente, em outro local, etc. Mas daqui a um mês, fala: pô, vou voltar para minha casa. Não tem a casa. E as outras casas que era patrimônio, que viviam de renda daquela, também não tem. E aqueles terrenos também não vão valer mais nada. Por quê? Porque ali já virou estigmatizado que todo ano
a severidade do sinistro vai ser igual a essa. Então, portanto, os valores desses patrimônios romperam todos. O seguro-garantia pode ajudar num plano de reorganização do governo. Obviamente que todas essas obras vão precisar de uma garantia. Então, o mercado vai crescer muito, muito. Se falava em 1,7 bilhões sem essa tragédia, com essa tragédia eu estimo aí uns 5 trilhões de reais. O mercado de garantia, de seguro-garantia, é fundamental, é fundamental. As seguradoras vão fazer um esforço grande, fundamental, para atender as empresas que vão lá para reconstruir o Estado, ou seja, 90% dos municípios do Estado. E a gente está lutando para que, nesse conceito, que também a gente está preparando um documento, vamos levar aí a conhecimento lá do Congresso, para ver se coloca de volta a garantia fidejussória, e coloca de volta com qual é a exigência que uma afiançadora pode ter para participar desse processo. Por quê? Porque nós não estaremos ali para fazer indenização, nós estaremos ali para fazer com que a obra seja concluída, tá? E é simples, não é uma coisa difícil. Uma vez que ele tem lá uma garantia, uma empresa ganhou a licitação de uma obra de 100 milhões, tem que dar uma garantia de 5 milhões ou de 10 milhões. Está ali. Nós vamos fazer o seguinte, nós já temos, inclusive, já apalavrado, já contratado praticamente, empresas de monitoramento de obra. Então, ganhamos uma obra, ótimo, como é que vai ser feito? Agora nós vamos ter que ter a permissão para acompanhar, monitorar a evolução dessa obra. Então, nós vamos ter lá essas empresas, que são engenheiros de obra, de grandes obras, muita gente aí boa do mercado de construção civil ficou solta no mercado por conta da Lava Jato, né? Muitos grandes engenheiros, né, ficaram soltos. Então, nós temos alguns contatos, assim, olha, o que você precisa para acompanhar uma obra? Eu preciso de ter acesso, preciso do cronograma físico e financeiro. E atualmente, inclusive, com a tecnologia, você faz acompanhamento também por drones, né? Nós temos aqui um cliente nosso, que é lá de Fortaleza, no Ceará, e é uma obra gigantesca lá. Todo mês, a gente tem um relatório de uma filmagem por drone do andamento da obra, entendeu? Se por acaso a gente pegar assim, olha, o cronograma financeiro, você já pagou 80%, e o físico da obra, a obra só andou 60%, você fala para o camarada, olha, amigão, nós vamos segurar um pouquinho aqui o pagamento, e você vai vir aqui para adequar, né, as duas planilhas. Mas eu estou com algum problema e tal. Você está com algum problema, então, se for o caso, já tem algumas providências a serem feitas. Por quê? Porque esse cliente é privado, tá? É privado. E o que ele menos quer é indenização. Ele quer que a gente envie um esforço para poder estar concluído o projeto dele. Imagina, pega aqui um exemplo do mercado de seguro, só para ficar um paralelo mais fácil. Uma empresa que produz caneta, né? E tem uma carreta de caneta para chegar num outro estado para ser vendido ou vai para exportação. Então, esse montante de caneta, ela vale 100 milhões de reais. E quando chegar lá na ponta, o cara vai vender a caneta com 20% a mais. Então, lá na ponta vai fazer 120 milhões. Ora, o cara vendeu e fez o seguro de 100 milhões. Se der um sinistro e essa carreta dá perda total, ele não quer receber a indenização. Ele fala, pô, se eu só receber a indenização do seguro, eu fiquei no mesmo. Eu não ganhei nada. E o meu produto não chegou lá no destino, e quem que vai tomar o mercado? O meu concorrente. Se o meu produto não estiver lá no mercado, nosso desejo é prestar a garantia, mas trabalhar para que seja entregue o produto, que seja performado o contrato, quando é a falha que ocorre do lado do tomador, do contratado. Sim. Porque muitas vezes uma obra é paralisada, e no Brasil é muito comum, por problemas com o contratante. Eu tenho um relatório aqui de 2021, 22, de 21 mil obras que tem dinheiro da União, 9 mil estão paralisadas. Aí eu fui checar, falei, bom, deixa eu ver se eu consigo localizar alguma para checar, se foram paralisadas, todas obrigatoriamente tem que ter uma garantia, deixa eu ver lá se foram indenizados. Não foram indenizadas porque a responsabilidade pela paralisação não foi
do contratado, foi do contratante, para ver de remanejamento de verba, o governo não paga pontualmente né, as medições conforme tem que ser, então é uma série de coisas. Mas, de qualquer modo, o objetivo é pegar o espírito da lei, fazer a entrega do equipamento público, atender a comunidade. É isso aí. Ok. Eu queria agradecer aí a sua participação, né? Sempre Já com bastante acabamos? conhecimento. Ô, rapaz, você é mais um vendedor. Você falou que no começo não era um bom vendedor, mas você vende bem. Vende Ah, bem, tem uma opinião bem formada aí, né? Sobre o tema, né? Então, Márcio, queria que você desse suas considerações finais, né? Chegando ao final de mais um programa Sempre Seguro, sempre lembrando a todos para seguir a agência Seg News nas redes sociais, no nosso site também, que tem bastante conteúdo, informação, notícias, né, do mercado, e além dos nossos eventos e cursos também. A nossa plataforma também, Márcio, nós lançamos uma plataforma nova de cursos online, maravilha. EAD, né? Você sabe disso, né? Maravilha, pô. Não, já sei sim, e eu sou entusiasta, eu gosto de ver o crescimento das empresas, das pessoas, aliás, você está de parabéns. Então, Ivan, eu queria dizer o seguinte, as considerações finais, né? É, Primeiro, assim, avisar, nós não somos concorrente nem de seguradora e nem de banco, tá? Isso é a primeira coisa que deve estar muito cristalino, muito clara para o mercado. Nós, como afiançadores, o que nós desejamos é atender aquele cliente que quando ele vai levar a necessidade dele, a dor dele para uma seguradora, que essa dor seja sanada, que essa necessidade seja atendida. Mas o que ocorre? Às vezes porque o faturamento dele não é um faturamento que está dentro do sarrafo lá da seguradora. É, Enfim, a expertise não foi devidamente comprovada. Ou, enfim, tem uma série de situações que ele vai lá na seguradora e não é atendido. E às vezes eu fico assim meio abismado, por quê? Porque às vezes o camarada ele vai ali e fala assim: olha, eu peguei um contrato de 100 milhões e eu preciso dar uma garantia de 5 milhões. Aí a companhia fala: olha, eu analisei aqui seu balanço e você só consegue um limite de 2 milhões. Cara, eu só queria saber o seguinte: esse camarada não está pedindo não pediu um empréstimo para alguém de 5 milhões para pagar em tanto tempo, para você analisar o balanço dele e falar: ó, só vou te dar 2 milhões de limite. Se você der os 5 milhões para ele de garantia, ele começa a trabalhar para ganhar 100 milhões. Ele não está devendo para ninguém 5 milhões. Desde que ele apresente a garantia e comece a trabalhar, ele vai receber um percentual aí, 100 milhões dividido aí por 24 meses, dá 4 milhões, praticamente 4 milhões por mês, entendeu? Então, esse camarada, quando ele vem lá, fala assim: pô, eu não consegui a garantia, mas você pode fazer uma carta-fiança. Cara, a gente faz para ele, fala: deixa eu ver, primeiro eu quero saber sua capacidade operacional e técnica. Por mais que eu vou chover no molhado, né, só vou corroborar um assunto que já foi analisado pelo ente público, que já analisou essa empresa, se eles têm capacidade de fazer uma obra para 100 milhões, a gente só vai checar, beleza. E os donos dessa empresa? Deixa eu ver o patrimônio dele nos impostos de renda. Tá aqui a garantia, velho. Vai lá e toca, sabe? Por quê? Porque você vai ser um cara que vai receber dinheiro. Então, o que eu gostaria que o mercado soubesse, que a fiançadora, nós não somos concorrente de seguradora. Nós nem fazemos assunção de risco, porque nós não podemos, nós não somos seguradora. Nós prestamos garantia na figura de fiador, tá? A gente põe o nosso também, entre aspas, né? Para brigar ali, né? No caso da inadimplência. Mas a gente faz as nossas análises também, que são análises, que na análise nós fazemos igual a de seguradores. Por quê? Porque a nossa formação é securitária. E nós fazemos isso com carinho muito grande. Então, o mercado nós atuamos não é direto com empreiteiras, a gente trabalha muito com os corretores de seguros. Muitos têm na gente uma imagem que nós somos os bad guys, e nós não somos os bad guys. Essa ideia vem do passado, de repente, por culpa das próprias afiançadoras, tá? Por falta de ter gente capacitada, de conduzir, de explicar o que faz e de efetivamente trabalhar para o bem da empresa, o bem comum e chegar até o bem do Brasil. Porque toda vez que você ajuda uma empresa a assinar um contrato
e ela fazer o contrato, performar, receber dinheiro, ela está gerando emprego, ela está pagando imposto, melhorando a vida dos funcionários, tá? E, cara, a gente se emociona também quando a gente percebe que isso aqui está acontecendo, entendeu? O mercado de seguro fez, o ano passado, em 2023, 4,7 bilhões de reais de prêmio de garantia, somado público e privado, entendeu? Mas eu posso te afirmar, viu, Ivanildo, que outros 4 bilhões elas não quiseram fazer. Chegaram ao conhecimento delas, chegaram lá as propostas, e por razões aí diversas, elas falaram, não vou atender. E a gente atendeu parte. Gostaríamos de atender tudo que o mercado despreza, mas, infelizmente, nem todo mundo aceita a garantia fidejussória pela má fama que se construiu, mas a gente está lutando agora para desconstruir essa imagem errada. A gente está lutando aí para que isso volte a ser uma realidade, nem que se nos exigirem, vocês têm que ter lastro, nós vamos buscar esse lastro. Nós vamos buscar esse lastro, não tem problema nenhum, não. Entendeu? Porque é uma carteira, só para complementar, 4 bilhões e 700 milhões de arrecadação. Sinistro, em torno de 13% a 15%. Não tem outra carteira no planeta que tenha uma rentabilidade tão grande igual a do Seguro Garantia. Ok, Márcio, eu agradeço em nome da segmento do programa Sempre Seguro, né? E estamos sempre à disposição para divulgação e para fazer um trabalho de elucidação do mercado, né? Nosso trabalho é isento, também como você mesmo disse aí, em relação à fiança, né? Nós mostramos todos os lados da moeda, né? E agradeço mais uma vez a sua contribuição. Obrigado, Maravilha, Márcio. né? Eu que agradeço, eu espero, de certo modo, aí, ter contribuído aí para o debate, né? Eu espero que as pessoas não fiquem só criticando o que nós fazemos, estamos abertos às críticas e aberto ao debate, para o bom debate, o bom debate. O debate dizendo, vocês não têm isso, vocês não têm aquilo, isso aí não é bom debate, porque tudo que nós fazemos está dentro da lei, tá? E, por último, eu queria aproveitar, hoje é dia 15 de maio, né, 2024, e não dá para não falar do assunto, a gente está desejando aí e elevando nossas orações para que Deus, a Senhora Aparecida, proteja cada vez mais o Brasil, e especialmente os irmãos do Sul lá, que nesse momento realmente virou um problema enorme, enorme para o Brasil. E o Brasil não vai poder se safar, todo mundo vai ter que se dar as mãos e ajudar os nossos irmãos do Sul lá a sair dessa situação, desse, né, esse refúgio ambiental que vai virar o Estado lá. Tá bom? E obrigado novamente aí pelo convite e a participação. Vamos elevar nossas orações, aí, nossa energia positiva para que se Maravilha. resolva os problemas e se preveja também novas catástrofes, né? Porque é investir e ter um pouquinho mais de cuidado com o meio ambiente, né? Exatamente. Ok? Exatamente. Legal. Abraço. Abraço, amigo. Muito obrigado, viu? Estamos à disposição. Ok. E não esqueçam de seguir a Agência Seg News nas redes sociais, né? Instagram, no nosso Facebook e também no nosso site, www.agenciasegnews.com.br. Maravilha. Estaremos Obrigado. lá. Abraço. Obrigado. Boa noite.